jardineiro que planta jardins e outras terras com outra semente, que cultiva suas flores em você e em mim, que cuida de nós paciente, esperando nossos brotos, aguardando a primavera, pois tem certeza que as nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, e seu perfume vai se espalhar, e será festa em cada coração, em que nascerá a flor, plantada pelo Mestre com amor, e as nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, e seu perfume vai se espalhar, e será festa em cada coração, em que nascerá a flor, plantada pelo Mestre com amor. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, a espiritualidade amiga, pedindo proteção, o amparo, pedindo a equipe espiritual do movimento da fraternidade que nos acompanhe, que zele pelos nossos pensamentos, por nossas ações, por nossas palavras, trazendo o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, e que nossas famílias também sejam abençoadas em nossos lares, e principalmente que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, virtualmente, mas com os corações entrelaçados. Agradecemos a oportunidade da saúde, também de estarmos aqui presentes com saúde, com fé, com coragem de enfrentar mais uma etapa de um trabalho abençoado, de um trabalho que traz conforto e alento a todos os corações. Por isso pedimos, Senhor, que nos abençoe e nos proteja durante essa manhã de domingo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, bom dia a todos e todas. É uma alegria estar fazendo esse encontro para início dos nossos trabalhos para o próximo ciclo Comemofra, diante de algumas demandas, de algumas temáticas que surgiram no último ciclo, né? Que seria importante a gente estar trabalhando para melhor nos prepararmos para o trabalho na Seara do Mestre, na Comemofra. A gente desenvolveu, né, e separou alguns dias no calendário para essa proposta de encontros entre todas as regiões e os trabalhadores para a gente trabalhar essas temáticas. E aí a gente está chamando pessoas chaves aí que já têm alguma experiência em Comemofra, ou para os próximos encontros que a gente vai trabalhar outras temáticas relacionadas à saúde, experiência na área da saúde, mas essa parte socioemocional, para estar vindo falar para a gente um pouco sobre. Então, hoje a gente vai falar sobre protagonismo juvenil e liderança, e nada melhor do que Simone Nunes para estar vindo trabalhar com a gente
sobre essa temática, então agradecer imensamente a presença dela. E, na realidade, isso aqui é uma roda de conversa, tá, gente? Então, não vai ser uma palestra, não vai ser algo passivo, onde a gente só fala e vocês escutam, pelo contrário, a ideia mesmo é a gente levantar dúvidas, levantar ideias e construir isso juntos, tá? Então, seremos as mediadoras, mas convidamos todos a participarem. Então, desde já agradecemos a presença. E é isso, Se você quiser falar alguma coisa também. Vamos lá. Primeiro, agradeço o convite, né, por estar aqui vivenciando esse momento junto com vocês. É sempre uma alegria estarmos envolvidos aí nas atividades referentes ao movimento da fraternidade. É uma coisa que a gente fala, né? Nós podemos não estar fisicamente atuando aí nas frentes de trabalho, mas o movimento da fraternidade, uma vez que se inicia, você nunca mais se desvencilha desse movimento, você nunca mais se afasta dessa energia de amor, né? Então, para mim é sempre uma alegria. Eu já falei para as meninas, né, para o Eren, para todos, que dentro das minhas possibilidades posso colaborar sempre que possível. Não posso ainda estar, né, mais envolvida em outras atividades, em algumas atividades, mas sempre estaremos disponíveis a trocar experiências. Como a Ana bem ressaltou aí nesse início, aqui não é um tutorial de como fazer, mas sim um grande momento de reflexão, sabe? Porque uma das coisas que o Mofra nos possibilita é essa vivência em relação à liderança e protagonismo. Talvez em algum momento ou outra coisa tenha ficado um pouco truncada, ou a gente não tenha tido tempo de repassar as experiências, mas isso é uma característica do movimento que a gente faz parte, né? Então, que bom que a gente está retomando, respirando para reiniciar um novo ciclo, e isso é muito importante. Maria, beijos! Eu vi que Maria mandou mensagem. Gente, se levantar a mão ou alguma mensagem, alguém me fala aí, tá? Porque só aparece no cantinho. E eu não vejo aqui muito bem. Só vi a Maria, vi que Marina mandou um coração, mas é isso aí, vamos em frente. Bom, se alguém quiser trazer alguma contribuição agora, hoje a gente pode iniciar com a atividade proposta. Se você quer que eu apresente os slides ou o vídeo primeiro? Não, a gente vai começar com slide, mas primeiro eu quero só fazer uma pequena contextualização. Por favor. Antes da gente entrar no slide. Das capacitações, da necessidade de formação, porque se a gente parar para observar em todas as instâncias que nós estamos, se nós estamos no centro espírita, se nós estamos participando de um movimento federativo, se nós estamos participando de um movimento como o movimento da fraternidade, a formação continuada é uma necessidade eminente, porque as coisas vão se atualizando, as coisas vão se transformando. Hoje em dia, né, vamos para a 35ª Comemofra. Fazer a Comemofra hoje não chega, ou melhor, as primeiras Comemofras não chegam nem aos pés da qualidade, digamos, organizacional que a Comemofra foi ganhando com o decorrer do tempo. Mas lá atrás era ruim? Não, era ótimo, porque estava atendendo às necessidades organizacionais, as metodologias organizacionais que eram pertinentes àquele estágio, àquele início, né? A quantidade de pessoas que estavam envolvidas, enfim. Então, tudo vai evoluindo, né? E a gente precisa aprender com isso. Tudo evolui. E nós não podemos pecar em manter, no decorrer do tempo, as mesmas estruturas, a mesma linha de raciocínio. Precisamos estar antenados, né, para essa globalização, para tudo que está acontecendo ao nosso redor, a
temas e discussões atuais que estão muito em alta no momento, o que a gente pode relacionar isso com o evento que a gente está organizando. Então, tudo isso é tornar o evento atualizado e, principalmente, em um organismo vivo, né, que ele atue e atenda a todos naquele momento, e principalmente com discussões atuais. Mas, para isso, nós precisamos abrir também as nossas mentes, né? Estar preparado para isso e até mesmo a maneira de se portar ou de se organizar ou gerir uma atividade, isso mudou. Porque nós temos hoje dentro da nossa estrutura coordenações, representantes, comissões, e buscamos que todos, né, sejam protagonistas dentro de suas áreas, trazendo as suas expertises. Mas, para isso, nós precisamos entender qual o nosso papel dentro da parada. O que nós estamos fazendo? Qual a nossa função? Por que eu estou aqui? Por que eu fui convidado? Qual a minha característica que chamou a atenção, por exemplo, para que me convidassem para eu ser um representante regional? O que um representante faz? Então, são questões que, às vezes, na correria das necessidades, a gente vai passando. Só que são pontos fundamentais. E até no mundo corporativo, sempre se falou muito do chefe, do líder, do sei quê, de quem manda. Só que nós temos uma composição que não tem chefe, não tem líder, não tem quem manda. Nós somos um colegiado, né? Então, no colegiado são pessoas que juntas organizam uma atividade. E, para isso, hoje eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre até uma metodologia que está sendo utilizada hoje no mundo corporativo, que é um termo, desculpa, metodologia não, um termo, que é liderança servidora. Porque o papel do chefe, o cara que manda, ele manda e todos obedecem, isso já caiu por terra há muito tempo. Ah, mas o que uma expressão do mundo corporativo tem a ver com a gente? Tudo. Porque nós estamos lidando com pessoas. Então, né, desde que no momento que nós estamos lidando com pessoas, nós precisamos até mesmo entender como é que se solicita, como é que constrói em conjunto, uma série de coisas, né, que a gente precisa trazer aqui hoje para a gente iniciar, viu, pessoal, esse bate-papo. Isso é o início. Isso, na realidade, é uma provocação para daqui para frente a gente ir pensando, refletindo um pouquinho mais sobre isso. Então, nós vamos falar sobre liderança servidora. E o protagonismo? Vocês vão ver como que ele vai estar inserido aqui. Porque até para você ser protagonista, você precisa entender protagonista de quê? Né? É da minha vida? É da minha história? É no meu trabalho? E o que é ser protagonismo? Será que é estar à frente? Será que é brilhar mais que o outro? Então, são algumas perguntas que a gente tem que... Vamos tentar conversar aqui, né, nessa manhã. Pode seguir, Ana. Então, a gente vai começar aqui falando que liderança é um exercício de influência. Porque as pessoas... Quem nunca ouviu falar, nossa, essa pessoa é um líder nato? Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela acaba exercendo uma influência sobre os outros ali sem fazer até muito esforço, né? Mas só que Jesus, que foi a nossa maior influência, o nosso maior líder, ele nos trouxe um apontamento, como que quando ele anuncia que ele era o líder. Mas ele não chegou e falou assim: olha, eu sou o rei, eu sou filho de Deus, tá? Eu vim aqui, vou colocar vocês na linha, e é isso aí. Ele não chegou aqui se impondo. Muito pelo contrário.
Ele veio trazendo a maior exemplificação de humildade. Aí Jesus, como que ele anunciou que ele era o líder? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, olha, você tem que fazer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ah, mas todo mundo tinha que passar por ele? Não. As pessoas precisariam entender a lei de amor. E esse entendimento sobre a lei de amor é individual. Protagonista de sua vida. Você, no seu tempo, no seu entendimento, na sua transformação íntima, no despertar da sua consciência. Então, esse exemplo de Jesus, como o maior líder, né, que já transitou aqui no nosso orbe, foi de uma maneira simples, tranquila, sem imposições, mostrando qual era o caminho e nos dando a liberdade de alcançar ou de seguir aquele caminho. Muitos não seguiram até hoje e está tudo bem, porque Deus, na sua infinita bondade, nos deu essa possibilidade de sermos protagonistas das nossas vidas, né? Aí, em sua ação de liderar, de sensibilizar os liderados, e ele indicou o que fazer, né? A autotransformação. Brilhe a vossa luz. Então, ele trouxe para a gente um roteiro de como, né, buscar esse caminho, que era deixar brilhar a nossa luz, que seria a nossa autotransformação. A ação solidária, estar ali caminhando para passo com o nosso próximo, que é apoie os teus irmãos. E a transparência. Presta conta da tua administração. Isso tudo está no Evangelho, viu, pessoal? Então, como nos transformar intimamente? Autotransformação, ação solidária, transparência. Transformação moral, conhecimento, ação. Né? Que a gente brinca muito, né? Fala assim, cabeça, coração e mãos. Isso está sempre muito entrelaçado. E isso está totalmente inserido dentro do nosso trabalho. Porque se eu chego numa atividade, se eu estou momentaneamente à frente de um trabalho, se eu chego ditando regras, não ouvindo os demais, ou não entendendo a história que compôs todo aquele evento, ou que compõe aquela casa espírita, ou aquela atividade distinta que eu estou participando, ao invés de somar, eu afasto. Porque eu não emprego ali naquela atividade a primeira essência do trabalho no bem, que é o amor, que é o olhar amoroso, a escuta amorosa em relação àquela atividade. Então, olha, por isso que liderar é um exercício de influência, de exemplo. Quantos exemplos de liderança, de ações amorosas e enérgicas Jesus nos trouxe? Ele não mandou em ninguém. Ele demonstrou. E ele deixou ali como que é uma liderança servidora. É aquela liderar colaborando com a sua transformação. Então, eu te sirvo, você me serve. Mas não no sentido de um mandar no outro, mas sim de troca de experiências, de junção, de conhecimento e fortalecimento de uma atividade. Tá? Se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, só levanta a mãozinha aí. Acho que a Ana consegue ver, ou alguém consegue ver, tá, pessoal? Para não ficar um monólogo. A intenção aqui não é essa. Mas vamos seguir. Ana, por favor.
Aí, nós trouxemos aqui uma fala, um diálogo de Jesus, quando ele dialoga com Pedro. Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Todo mundo, né, conhece essa passagem. Se não conhece, Tim e Vanessa nos ajudaram a conhecer, né? Então ele pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: amo, né? Ele perguntou 3 vezes, ele respondeu 3 vezes. Aí ele fala: então, apacenta minhas ovelhas. Mas o que isso tem a ver em liderar? Pedro, as características dele sempre foi de um discípulo com um temperamento forte, né? Ele liderava até mesmo em alguns momentos usando de uma energia não muito legal, mas às vezes ele mandava, né? Ele não entendia um pouco disso. Jesus veio falar para ele: apacenta as minhas ovelhas. Que é apacenta, olha, amo, né? E o que é apacentar essas ovelhas? O que Pedro teve que aprender para poder apacentar as ovelhas? Pode seguir, Ana, por favor. Peraí, não sei se eu vou conseguir ler do seu. Vocês estão lendo, pessoal? Querem que aumente um pouquinho? Para mim tá legal, Simone. Eu consigo. Bom, não, mas tá... aí ficou melhor. Porque o problema aqui sou eu mesmo, tá, gente? Por isso que eu estou perguntando. Alguém? Ô, Ana Laura, será que dá para colocar no modo apresentação? Que aí a gente está vendo aqui os slides à esquerda, as edições de PowerPoint lá em cima. Se você clicar ali embaixo, do lado do Zoom, do lado do menuzinho, eu acho que fica um modo que aparece só a... É que seria ótimo, mas é que tem pessoas entrando na chamada. Ah, entendi. Você precisa aí eu tenho que ficar saindo da apresentação para liberar a entrada, tudo. Aí vai atrapalhar o andamento. Se você quiser me mandar essa apresentação por WhatsApp, eu posso compartilhar. E aí você fica liberando. Tá bom. Vamos fazendo isso, aí assim pode dar continuidade. Isso. Tá. Então eu posso continuar aqui enquanto você manda para ele? Por favor. Então tá. Pedro, aí eu trouxe um trechinho que está lá no Boa Nova, tá? Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria e obediência à vontade de Deus no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Porque a edificação do reino dos céus no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Basta um pensamento de amor para que eleve aos céus, mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por suas próprias imprevidências. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadoras dos céus. Então, para edificar sem conhecer a virtude, para edificar o reino de Deus, é necessário conhecer e também ter alguns tipos, fazer algumas renúncias,
do mundo. Mas, principalmente, você tem que estar atento às necessidades e renunciar às suas idealizações pessoais em prol do trabalho. Então, para Pedro apacentar as ovelhas, para ele se tornar o verdadeiro líder da casa do caminho, ele precisou acalmar o seu coração, entender quem eram as pessoas que estavam ao seu redor, para dar sequência a um trabalho que foi designado a ele pelo próprio Cristo. Naquele momento onde Jesus perguntava para ele, Pedro, tu me amas? Jesus estava querendo dizer para ele, cara, você não sabe o que te espera. Tá trocando. Tararara. Então, Jesus estava dizendo para ele isso, cara, você não sabe o que te espera. E o que te espera depende do amor que você ainda talvez nem saiba que tenha dentro do seu coração. Mas para isso, você não pode impor as suas vontades. Você vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Você vai ter que aprender a trabalhar em conjunto. Você vai precisar entender as necessidades do seu próximo. Você vai ter que verdadeiramente amar o próximo. Um líder servidor, ele atua dessa forma. Ele ama ao próximo. Ele se entende dentro daquele contexto e ele divide o seu conhecimento, o seu amor com o próximo. O próximo, quem é o próximo mais próximo dele ali, daquele momento, além dele mesmo, né? A sua equipe de trabalho. Ah, mas a minha equipe tem tantas dificuldades. Ai, mas a pessoa marca de entregar no dia, não entrega. Ah, mas a pessoa não sei o quê. Gente, cadê vocês? Por que ninguém me responde no WhatsApp? Faz parte também esse entendimento das dificuldades de cada um que compõe aquele coletivo. Mas também faz parte de agir amorosamente, mas com energia. Amigo, o que está acontecendo? Dependemos de você para dar sequência. Então, é uma grande escola. E foi para Pedro. Ai, meu Deus, mas quem somos nós para nos compararmos a Pedro? Estamos caminhando. Estamos caminhando. Né? O Pedro era um espírito formidável, fantástico. Mas nós também seremos. Eu vi que Maria levantou a mão. Oi. Não, é que essa passagem mexe muito comigo e eu queria ilustrar ela porque eu acho que traz um reforço dessa passagem muito interessante. Quando nós fomos para adquirir o terreno do Hilário, eu acho que todo mundo sabe que o Hilário nasceu dentro da casa de Sheila, que era uma casa federativa, né? E não tinha uma sede própria, e não tinha uma vida própria. A gente só participava do movimento, mas o nome era Casa de Sheila, né? Porque os proprietários que doaram o terreno não admitia que mudasse o nome. Então, ficou muito tempo o grupo Hilário Silva dentro da Casa de Sheila. E quando a gente foi adquirir essa sede, que já vinha com orientação da espiritualidade, para montar o grupo mesmo e ter o nome, né? Grupo da Fraternidade, eu acordava todo dia com essa frase na cabeça: Pedro, tu me amas? Todo dia. A frase e a pergunta, né? Eram duas perguntas que eu acordava e meio sem entender por quê, né? Era Pedro, tu me amas e que fazes de especial? Era todo dia essa frase. Aí eu fui pesquisar as passagens e vi que tinha muito fundamento com o que a gente estava tentando fazer, né? Porque a Casa de Sheila às vezes não aceitava muito, era muito federativa, né? Não aceitava muito o movimento da fraternidade. Então a gente teve que enfrentar muitas dificuldades para montar a sede, para ter os trabalhadores, e enfrentamos até hoje, né? É muito,
muito sacrifício, muita dedicação, né? E as dificuldades vão mudando, mas não acabam. Hoje, Exatamente. hoje estamos, acho que com as dificuldades que todos estão passando, né? A diminuição dos trabalhadores pós-pandemia. E continuamos na luta, né? Nesse enfrentamento diário mesmo de liderança, é, de empreender mesmo dentro da casa para conseguir realizar o trabalho. Então, essa passagem tem uma importância muito especial para nós, porque realmente nós tivemos que entendê-la a fundo para poder dar continuidade e vencer todas as dificuldades e termos hoje a nossa sede na periferia, como grupo da fraternidade mesmo. Ah, que ótimo, obrigada pela contribuição, Maria. É porque é muito difícil nós entendermos os estágios que a gente está vivendo, né? E por que a gente está vivendo determinadas questões. Como foi difícil para Pedro lá no início da Casa do Caminho, e como que é difícil para nós em algumas etapas também que a gente vivencia. Mas porque quando a gente analisa a situação, renuncia os nossos ímpetos, né, as nossas questões íntimas em prol do coletivo, isso é muito significativo. Isso nos traz para um estágio de convivência, de saber nos relacionar, mas sem anular também as nossas opiniões, sem deixar de colocar ali, de contribuir com aquela construção, mas não colocando a nossa vontade em primeiro lugar, e sim o trabalho em primeiro lugar. O trabalho, na realidade, o trabalho, o evangelho, a boa nova, ela precisa vir em primeiro lugar, né? E às vezes a gente atropela, a gente inverte, né? Vem primeiro as nossas vontades e depois o trabalho. Mas pode passar, Éder, por favor. Primeiro, superar o personalismo. Foi o que Pedro teve que fazer, ele teve que superar o personalismo dele. Trabalha para viabilizar os resultados pelo trabalho. Olha, trabalha para viabilizar os resultados pelo trabalho e não pelo nosso personalismo. Os resultados têm que ser fruto daquela construção, do trabalho. Em equipe se preocupa. Em equipe se preocupa se o brilho individual. Peraí, eu acho que eu comi uma parte aqui. É o mesmo item, Simone. Trabalha para viabilizar os resultados pelo trabalho em equipe, sem Que eu acho que eu preocupar-se botei com o brilho individual. Isso. Obrigada, acho que na hora de colocar aqui eu não observei e botei um pontinho ali. Trabalha, vamos ver, corrida então. Trabalha para viabilizar os resultados pelo trabalho em equipe, sem preocupar se o. Você já conhece que eu travo a língua, né, gente? Mas tudo bem. Sem preocupar com o brilho individual, né? Então, o nosso brilho, a nossa nosso personalismo, ele não pode imperar. O trabalho, mais uma vez, o trabalho coletivo, o trabalho em equipe tem que estar em evidência. A formação de novos líderes, a continuidade. A gente fala muito disso internamente dentro da construção da Comemorfa. Quem vai ser o novo coordenador? Quem vai ser o novo representante? E essa formação? Como que essa pessoa vai agir se ela não sabe nem o que quer dizer aquela função? Né? O líder, ele promove a união dos esforços e de sentimentos para a unificação de princípios. Então, essa união, a unificação, né, que a gente fala sempre, a integração, é para que todos sejam um em um sentimento único de amor, de fraternidade, de solidariedade, de companheirismo. Então, essa união de princípios é importante, mas você só vai entender e ter e sentir a mesma vibe
se você entender o que você está fazendo ali. Porque às vezes as pessoas falam, a gente ouve, na nossa casa espírita, no nosso GFE, tem muito disso. Eu vi que a Larissa está aí também, ela vai concordar comigo. Nós que participamos da Comemofo, a gente tem uma energia, um ritmo, uma maneira de se conectar. Que as pessoas que nunca vivenciaram falam, gente, esse povo parece que é meio doido. Eles não conseguem entender. Eles não, por que eles não conseguem entender? Porque eles são chatos? Não, porque eles não vivenciaram. Eles nunca sentiram. Da mesma maneira que as pessoas que participam de determinada atividade, e a gente observa e fala, hein? A gente não tá, a gente não entendeu, a gente não alcançou aquele objetivo, a gente não construiu um sentimento em relação àquela proposta. E aí eu venho até o convite, né? De ampliarmos o nosso olhar para entender todos esses estágios e que cada um, dentro da proposta que está a fim de realizar, tem uma energia, uma entrega diferente. Não é só quem está aqui na Comemofra que é bom, não é só quem está no evento de juventude federativo que é bom, não. Todos estamos no mesmo barco, vivendo estágios diferentes, mas com entregas e energias muito similares, porque estão ali pelo trabalho, estão pelo amor. Né? Então, é interessante a gente pensar a respeito disso, porque algumas pessoas nos veem como os meio maluquinhos da parada, e a gente os vê da mesma maneira, mas porque ninguém sai da sua caixinha para dialogar um com o outro. Né? Então, é bom que a gente reflita um pouquinho sobre isso. Mas vamos seguindo, Éder, para dar tempo depois de todo mundo falar, e eu estou vendo que o tempo está voando aqui. Então, precisamos saber que liderança é a competência de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Então, influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, visando atingir os objetivos comuns. Mas para a pessoa trabalhar entusiasticamente, ela precisa saber quais são os objetivos comuns. Inspirando confiança por meio da força do caráter e do amor. Mais uma vez, estamos sendo convidados a deixar claro as nossas propostas. Por que viemos? Por que estamos? Por que fazer? Vamos lá, Éder. Aí, agora a gente vai trazer aqui uma reflexão para vocês verem que o convite ao trabalho compartilhado, ao trabalho coletivo, ele não é de agora. Aí, não, deixa. Eu mandei o link para você, Ana. Antes da gente seguir, eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acharam desse vídeo, dessa passagem? Hã? Calma, tá, gente? Um de cada vez. Eu tô, assim, o nosso encontro inteiro remoendo ideias. Então, eu não sei se vai sair tão fácil assim do peito, sabe? Mas é porque realmente é delicado você encontrar o equilíbrio certo da coisa. Porque eu sinto que, às vezes, nessa atitude de liderança servidora, a gente, por estar encantado com a proposta, com o objetivo, por ver sentido naquilo, por gostar daquilo, se entrega e vai. E pensando que essa entrega, de fato, vai influenciar outras pessoas a verem aquele sentido, a verem aquela paixão, de certa forma, com tudo que você está fazendo. E, de certa maneira, eu sinto que sim, muitas pessoas
vem, muitas pessoas se interessam, muitas pessoas se aproximam. E aí vem 2 pontos que eu acho delicados. O primeiro é de você enxergar essas pessoas que estão chegando e afastar esse individualismo, afastar essa insegurança de passar a atividade de outras pessoas. Porque quando você está no ritmo e você já está acostumado, vai fluindo, vai fluindo. E quando você vai passar para uma outra pessoa, isso implica em parar, isso implica em fazer de outra forma, isso implica em você não ter todas as informações, você não ter o controle de tudo. E eu acho que esse já é um primeiro exercício que é desafiador, de você saber compartilhar. E é necessário. E aí vem o segundo ponto, porque o segundo ponto é justamente que se não aparece ninguém, ou se aparece e você não compartilha, vai chegar um momento que não dá mais, porque ninguém consegue ficar, pelo menos eu acho que não dá, numa atitude de liderança servidora, sozinho, servindo a todos o tempo todo. E aí, o que mais acontece, e a gente conversou isso na nossa reunião de avaliação, é que a pessoa fica tão sobrecarregada que ela desmorona e deixa tudo cair sem ter esse momento de passar para a próxima pessoa. E aí, a próxima pessoa que chega tendo que recolher tudo e entrar naquele ritmo frenético e também acaba desmoronando com o tempo, porque fica muito cansativo. E aí, o que é complicado? É que eu também entendo o receio de não querer passar para frente quando uma outra pessoa aparece, porque muitas vezes, quando outra pessoa aparece e você começa a compartilhar, a pessoa já fica assim, nossa, agora eu tô vendo que esse negócio dá trabalho, parando para pensar, não quero isso não, e vai embora. Ou então some, ou realmente não faz os negócios e você fica frustrado. É muito difícil encontrar esse ponto de equilíbrio. Não que eu esteja passando por tudo isso agora, assim, acho que houve momentos muito complicados na mocidade que eu participo recentemente, mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas incríveis aparecendo, pessoas super engajadas, pessoas que estão fazendo uma diferença absurda, e hoje eu estou muito feliz com os rumos que a mocidade está indo, mas por muitos momentos foi doloroso, e em alguns momentos eu ainda me sinto nesse lugar de insegurança, de, poxa vida, será que eu posso dar uma afastada? Será que tá tudo bem? Será... Enfim, como eu disse, é muito pensamento, é muito sentimento que foi aparecendo enquanto você trazia as ideias, então eu não sei se eu soube organizá-las da melhor forma, mas é um pouco isso, ao mesmo tempo uma alegria muito grande de às vezes você estar empolgado com o trabalho, de você estar trabalhando, de você estar dando o seu melhor, mas que às vezes se mistura com sentimentos de frustração, de insegurança, de pensar que não vai dar certo, de pensar que precisa de mais gente, de pensar que às vezes as outras pessoas que estão envolvidas não vão conseguir. Enfim, caos na minha cabecinha, mas pronto, tirei do peito. É bem isso mesmo, né, Éder? Porque é mais fácil você pegar e fazer, né? Quando Muitas você vezes, resolve investir, porque não existe como ter protagonismo sem você passar o bastão, né? Passar as tarefas e apostar na pessoa. E muitos vai acontecer o que você acabou de falar, né? De, nossa, que trabalho lindo que a pessoa está fazendo. E outros vão te decepcionar, né? Você, poxa, né? Mas faz parte da caminhada. Eu sempre fui muito de tomar as rédeas de tudo, e eu tive que aprender a duras penas a dividir, né? Porque a liderança precisa disso, né? Precisa desse trabalho em equipe, como bem a Simone lembrou, né? Que nós somos um conselho, em todos os setores de um grupo da fraternidade é um conselho, né? E mesmo nas coordenações individuais, a gente trabalha em forma de conselho com as subcoordenações. Então, a gente tem que aprender isso a duras penas, tem que apostar. E é um trabalho mais demorado, mais difícil do que você ir lá pegar e fazer. E aí que você tem que aprender com isso, né? E não é fácil. e eu acho um outro aspecto que aparece aí, Maria, quando a gente vai passar, né, o bastão, compartilhar e fazer isso realmente ser um trabalho de colegiado, de muitas mãos, é a gente também ter
essa paciência de ver a coisa se desenvolvendo nessas outras mãos. Porque senão a gente corre o risco, mais uma vez, daquilo que a gente conversou na nossa reunião de avaliação, de passar a cobrar sem ter um olhar empático. Então você chegou para compartilhar, para pegar um pouco do trabalho também, toma isso daqui, faz isso, 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 isso. Se a pessoa não faz, você já fica decepcionado e já fica... E aí, às vezes, a pessoa realmente vai se afastar e vai sumir, porque às vezes também a forma de compartilhar não foi uma forma saudável, uma forma que a pessoa conseguiria aos poucos ir lidando com aquilo, né? A Kátia mandou uma mensagem. Por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Porque eu coloquei o fone de ouvido. Refletindo, assim, sobre as mudanças que aconteceram na minha vida recentemente e tudo mais, e esse amadurecimento forçado, eu acredito que nós somos substituíveis. Nós somos. Por mais que a gente ache que nós somos insubstituíveis na tarefa, nós somos substituíveis. E ninguém vai fazer o trabalho como nós fazemos, porque a outra pessoa é um outro indivíduo. Ela é uma nova geração, ela tem uma nova perspectiva, ela tem uma transformação. E o trabalho vai continuar, porque nós trabalhamos para o Cristo. E o Cristo, ele vai pensando nessa questão das novas gerações, das novas oportunidades, dos novos caminhos. Nós não. Nós chegamos num momento da vida que a gente acha que o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer é o certo, é o único, e nós esquecemos que não é assim. Que o que é a falha do outro pode ser um momento de reflexão, mas é a falha dentro da nossa concepção, dentro do que nós acreditamos que é certo. E às vezes não. É para transformação, é para as pessoas verem que existe a falha, igual quando a Simone traz o Pedro. O Pedro negou Jesus. Ele falhou a princípio? Não. Ele mostrou que a gente tem momentos que nós, enquanto humanos, erramos e tá tudo bem. E vamos continuar. Porque a gente estava conversando sobre isso no estudo. A diferença entre Pedro e Judas, ambos erraram. Judas foi e cometeu suicídio. Pedro levantou com o erro e se melhorou e continuou fazendo grandes coisas. Então é só questão da gente pensar, o bastão tá aí, passa adiante e deixa a pessoa enfrentar. É claro que a gente dá o suporte por trás, mas deixa vir as coisas novas, porque a gente tem que estar aberto a isso. O meu jeito não é o certo. O seu jeito não é o certo. O certo é o caminho que nos leva a Cristo. Exatamente. Como só complementando essa fala da Catiana, protagonismo não é ser o que vai brilhar, e sim levar a ideia do outro como se fosse sua. O que um protagonista da novela faz? Ele criou o papel? Ele produziu a novela? Não. Mas ele vivencia aquele protagonista como se tivesse sido composto por ele, escrito por ele. Mas tem ali o DNA do ator, por exemplo. A sua capacidade de interpretação, o seu sentimento, a sua entrega, a sua energia. Mas a ideia principal não foi dele. Entende? Então, o protagonismo, pessoal, é darmos sequência a um trabalho que começou no outro, com a mesma energia, com a mesma entrega, mas com as nossas características também, com as nossas expertises, mas não as nossas individualidades dentro do trabalho, mas sim o que nós conseguimos extrair de tudo aquilo para que seja o trabalho, o resultado do trabalho seja o melhor possível. Não o nosso individualismo, mas o trabalho. Já vou... A Larinha levantou a mão ali, mas já vou concluir, viu, Lara? E esse vídeo do Moisés, para mim, ele é fantástico, porque nos mostra em muitas situações dentro do trabalho, exaustos, resolvendo tudo, sem energia. A gente bate na cama, a gente não dorme, a gente desmaia. Por quê?
né? Mas deixa a Lara falar e depois a gente conclui. A Joyce também. Beijo, Joyce. Acho que só a Joyce aparece aqui para mim, para falar. A Lara levantou a mão primeiro, eu vi aqui. Acho que a Lara saiu, deve ter acontecido alguma coisa. É que ela não aparece aqui para mim mais. Não, é só para compartilhar com vocês algo que eu passei recentemente no trabalho. Eu acho que ajuda um pouquinho o pensar do Éder. Eu estava muito atolada de trabalho, então a gente estava realmente precisando ali de um auxílio em uma das demandas do trabalho. E aí veio um jovem, o Lucas. Ele parece um furacão, assim, que ele quer abraçar o mundo. A gente fala que ele é um polvo, ele quer tudo. E aí, primeiro ponto foi eu passar o trabalho para ele. E conforme eu passava o trabalho, eu acho que diz muito mais com quem está repassando o trabalho do que quem está entrando. Porque eu sou metódica, então eu tenho o meu jeito de fazer. Então eu faço de A a Z, ele fazia de Z a A. E ele se encontrava na bagunça dele. Então a gente tem que entender o momento de se afastar e deixar o trabalho acontecer. Porque assim como a Kate disse, nós somos substituíveis, né? Então. Hoje em dia eu deixo ele livre, ele realiza. E quando ele se vê em apuros, aí ele sabe a quem procurar. Aí ele vem, Joyce, não estou conseguindo tal coisa. É onde eu entro, eu ajudo. Então acho que a gente realmente tem que abrir um pouquinho a mão. A gente tem que passar o conhecimento, deixar a pessoa se encontrar, absorver. O momento de absorver é muito particular, né? Então demanda muita vivência do que a pessoa tem, muita bagagem. E a gente tem que saber a hora de sair. Sair, mas está ali supervisionando. Eu acho que é o papel de quem está ali na liderança ali, né? Quem está no papel de coordenação. É realmente saber o momento de se retirar e estar ali apto, ó, do que precisar, eu estou aqui. A pessoa vai recorrer, né? Quando a pessoa precisa. Excelente exemplo, viu, Joyce? Lembrando, pessoal, que aqui não é para ninguém sair, não, viu? Está iniciando. Pelo amor de Deus, senão a Ana Laura, a Marina e o Éder vão me matar aí. Não, e o sair é no de sair da comissão, por exemplo, tá na coordenação, tá transitando no trabalho, né? Eu acho que é isso, a questão do estar no trabalho, não necessariamente sair do movimento, mas sair daquela função específica. Não, tô só brincando, viu, Joyce, para dar uma quebrada aí no gelo. A gente entendeu. A Marina levantou a mão. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que a liderança, não sei, vou puxar a sardinha para a minha profissão, né? Tem muito também de educação, de ajudar o outro, ensinar o outro, estar junto nessa parceria, nesse amor, nesse compartilhamento. É claro que a gente não pode esperar do outro o que a gente poderia dar, porque cada um é único, né? Como foi dito, mas assessorar, isso faz parte de uma boa liderança. Ensinar, ajudar, isso também faz parte. Multiplicar talentos, né? Estar nesse trabalho, auxiliar o outro a ser protagonista, né? A ajudar o outro a ter autonomia e fazer esse trabalho conjunto. Mas quanto mais a gente se envolve, quanto menos tempo a gente tem, é incrível, mas mais tempo aparece e mais a gente consegue estar desenvolvendo. E às vezes a gente fecha um ciclo aqui, mas abre outro ciclo ali, e o que a gente tem que se preocupar enquanto espíritas, né? Enquanto uma posição de trabalho, é estar a serviço do bem, estar a serviço do Cristo, independente onde eu estou plantada, que eu possa florescer, que eu possa auxiliar, né? E se eu me sentir mal, se eu me sentir um pouco isolada, é importante também saber admitir e procurar essa ajuda. Eu falo pelo novo, né? Quando é novo, quando é desconhecido, quando algo me deixa um pouco incomodado, eu também tenho que buscar. A liderança, ela parte de todos nós, como um colegiado, não só de quem está à frente. Mas se eu chego agora para o trabalho e eu estou me sentindo despreparado, se eu estou me sentindo um pouco inseguro, eu devo também pedir ajuda. Assim como nós que estamos numa liderança, precisamos também fazer isso e admitir, e está tudo bem.
né? Vamos em frente. É isso. É verdade, Marina. E só para fechar essa parte aqui para a gente seguir, porque o nosso tempo está esgotando. Quando eu já vi esse trecho dessa passagem aí de Moisés algumas vezes, e eu refleti muito sobre a minha vida mesmo, sabe? Durante muito tempo, eu estive, anos, né? Durante muitos anos, estive em várias frentes aí na Comemofra, passei por todos, só não fui acampamento, tá, gente? A única coisa que eu não fui na Comemofra foi do acampamento. Será por quê? Hoje eu não posso mais, minha coluna não deixa nem meu joelho. Mas é isso aí. Mas eu pude experienciar todos os estágios, com exceção do acampamento físico, de estar lá a todo momento, mas a gente sempre acompanhou tudo. E como foi bom eu ver o trabalho de vários prismas, sabe? De ter feito essa caminhada, de ter me afastado um tempo quando eu tinha meus filhos pequenos, e depois quando eu retornei como fraternista, sabe? E refazer toda essa caminhada, observando cada ponto, e também como foi para mim vivenciar o estágio de falar, não, agora até aqui foi bom para mim, tá? Foi legal. No último ciclo eu me senti um Moisés exausta, né? E depois e sair e falar, não, agora eu quero ficar aqui, mas estou disponível para contribuir, em auxiliar no que for necessário. Mas é importante eu estar aqui, no meu tempo, dando o meu respiro. Quem sabe o dia que eu voltar mais com outra energia, com outro gás, mas não deixando de colaborar. Porque às vezes a gente rompe, e a Comemofra teve muito disso, né? Umas rupturas muito loucas, assim, né? De pessoas que eram chaves. E saíram. Mas por que, né, que isso aconteceu? Será que faltou um pouco de amorosidade da nossa parte? Será que faltou um olhar, uma escuta amorosa? Será que faltou maturidade naquele processo? Enfim, cada um sabe do seu estágio. Mas que nós tenhamos esse cuidado em relação ao outro, esse olhar. Mas, principalmente, que nós saibamos entender os nossos tempos, os nossos momentos, e não se martirizar por conta disso, porque faz parte do processo. A continuidade faz parte do processo. Ninguém é insubstituível. Cada um sabe fazer coisas incríveis. Então, vamos deixar as pessoas ser protagonistas em todos os momentos. Um dia sou eu, outro dia a Ana, outro dia a Catiana, outro dia... Sabe? Isso faz parte de ser produtivo, isso é saudável. Isso torna o evento um organismo vivo. E isso é fundamental. Vamos lá, Éder. Enquanto o Éder vai passando, vocês observaram? Pode passar essa parte que a gente já falou no nosso diálogo sobre ela. Vocês observaram na expressão do Arão, quando Moisés falou, eu vou começar hoje, o primeiro que eu escolhi é Arão. A felicidade dele, porque ele também foi escolhido ali por Deus. E ele estava só como coadjuvante. Só Moisés. E ele estava ali pronto para o trabalho e não tinha uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas estão ali do nosso lado, prontíssimos para o trabalho, mas a gente não enxerga. Né? Mas, e sobre o trabalho, sempre a primeira impressão é que fica. Se a gente passa de uma forma desorganizada, a pessoa vai entender que aquela desorganização. Agora, se a gente vem num processo de onboard, né? Onboard, que a gente fala, que é integração, né? Explicação, as coisas ficam mais claras para quem está compondo aquela equipe, para quem está integrando aquele trabalho. Então, primeiro, dar informações completas às pessoas. Porque
a gente, no desespero para conseguir alguém, fala, vem, quer fazer parte da comissão de música? Ou quer fazer parte da comissão de estudo? Não, trabalho é tranquilo. Aí a pessoa integra a equipe. Olha, a gente tem que pesquisar isso, a gente tem que fazer prévia, a gente tem que fazer pós, a gente tem que fazer a pessoa. Meu Deus, eu não estava preparado para isso. Eu não tenho tempo para isso. Então, quando a gente dar as informações completas, fazer uma prospecção mesmo do trabalho, os trabalhadores, né, deixar claro por que ele está sendo convidado e qual é o convite. Quais as ações que englobam aquele convite, quais os tempos que ele vai precisar de ter disponíveis. Porque na maioria das vezes a gente não faz isso. Deixar claro as expectativas, as entregas que vai precisar naquela função. Olha, RR. O que um RR faz? Desenvolve atividades internas da região, organiza as questões, né, da região para a Comemofra, verifica o ônibus, faz prévia, faz após, faz não sei o quê. Às vezes a gente convida a pessoa, você quer ser no RR da terceira, da segunda ou da oitava? A pessoa, quando vem aquele calhamaço de atividades, fala, poxa, eu não estava preparado para isso, eu não sabia que era assim. Levar membros das antigas, os veteranos, não juráxicos, veteranos, ao processo de onboard, né, ao processo de integração. Estão chegando novos? Vamos fazer uma roda de diálogo sobre o que aquela conversa, o que aquela atividade necessita, com experiências vivenciais em torno daquela atividade. Você vai clarear e vai ser naquele momento a pessoa vai falar assim, poxa, isso não dá para mim. Eu achei que era de uma outra maneira. Mas se a gente fizer assim, as pessoas talvez não vão nem aceitar. Que não aceitem. Que não aceitem. Mas que não venham para a função sem saber o que tem que fazer. Porque nós vamos criar frustrações. E o trabalhador frustrado, ele não volta. Ele não volta. Integrar os novos trabalhadores a projetos em andamento. Porque, às vezes, a pessoa chega, nós já estamos com uma atividade, por exemplo, uma comissão. Acontece muito isso, né? Chega lá em novembro, começam a sair pessoas, aí você tem que trazer pessoas novas, né, para compor, para complementar, ou na semana da viagem, a pessoa não conseguiu viajar. Minimamente, a gente tem que ter um tempo para atualizar aquele ser maravilhoso que se propôs a estar ali naquele momento sobre o que está acontecendo. Não é na Comemofra. Vamos sentar 10 minutos, te explico tudo, bora. Não. Porque aí você não está sendo legal com o trabalho. Mas não tem jeito. Hoje nós temos o WhatsApp, nós temos e-mail, nós temos uma série de coisas. Olha, na viagem, não deu tempo? Na viagem, você manda os estudos, tenha a paciência, né, o carinho de mandar ali um áudio. Só em último caso, tá, gente? Explicando as etapas, olha, a gente não teve a possibilidade de se reunir, mas que bom que você está aqui com a gente. O quão significativo é a sua colaboração nesse momento. Estou te explicando, qualquer dúvida, estou à disposição. Se colocar disponível para aquela pessoa que está integrando o trabalho em andamento. Porque por melhor que ela seja, não, fulano já foi de comissão, vai tirar isso de letra, não. Ela está chegando naquele momento, naquele estágio ali. Então, ela precisa minimamente ser atualizada do que está acontecendo. Está vendo como são dicas, pequenas dicas, mas que são fundamentais para a atividade? E muitas das vezes a gente passa por cima desses estágios iniciais.
Mas é isso que faz com que a pessoa... Aqui no Estado, a gente tem uma tríade, que é o chegar, ficar, transformar-se. A pessoa chega, disponível ao trabalho, mas o que faz com que ela fique? É esse início aqui. Informações completas, expectativas, exemplos, exemplificação, troca de informações e integração. Ela se sentir acolhida dentro daquela função no qual ela está sendo convidada. Eu queria só compartilhar uma coisa aqui. Meu Deus, saiu da página. Só um minutinho que meu computador está lento, mas nós vamos conseguir, galera. Seu áudio cortou, Simone. É porque eu troquei de página aqui, que eu quero compartilhar aqui uma coisa rapidinho, só um minutinho. O que aconteceu, gente? Não, sou eu que eu vou compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos, você pode encerrar estamos. o seu compartilhamento. Só um instantinho, Éder. Claro. Pessoal que for entrando, se puder ir se apresentando, mandando no chat de onde é. Meu nome é Larissa, tenho 25 anos e eu sou do Rio. É no chat, é para mandar no chat. Bem-vinda, Larissa. Ignorância. Ai, obrigada. Vocês estão visualizando? Eu não posso trocar, né? Vocês estão visualizando? Sim, então, tá. Estamos visualizando. É porque a partir desse momento eu não estou vendo vocês. Porque como eu estou compartilhando uma aba, se eu trocar, aí acho que sai. Enfim. E como a gente está falando, né, Não, está aparecendo sim. Tá, né? Como a gente está falando de fazer essa integração das pessoas, explicando qual é o trabalho, integrando a pessoa. Nós vamos falar, por exemplo, quantas pessoas visitam, quantos novos, né, trabalhadores visitam ou já discutiram em torno do regimento interno da Comemofra, por exemplo. Porque se a gente está compondo um trabalho da Comemofra, nós minimamente deveríamos conhecer os objetivos do encontro, né? Então, que seria muito interessante, dentro de todo esse nosso processo vivencial, que nós voltássemos a nossa atenção para entender. Igual, por exemplo, qual a missão da CIG, que é a Coordenação de Infância e Juventude, que engloba também agora o trabalho com os adultos, enfim, qual é a missão? Nós que estamos aqui, que formamos coordenações pedagógicas, coordenação da Comemofra, comissões estruturais, comissões pedagógicas, enfim. Qual a nossa missão? Porque a CIG é um colegiado. A missão, realizar sob a forma de colegiado. Somos um colegiado. Então, essa responsabilidade ela é dividida entre todos nós. Realizar sob a forma de colegiado o ciclo Comemofra. Que aí aqui no rodapé, eu vou até fazer questão, porque tem muita confusão em torno do que é um ciclo Comemofra. O que é o ciclo Comemofra? O ciclo Comemofra é o ciclo de atividades realizadas na rede do movimento da fraternidade ao longo do ano, que compreende as reuniões nacionais, reunião de abertura, reunião de fechamento, as reuniões virtuais, os encontros regionais e nacionais, estudos e trabalhos preparatórios prévia à Comemofra, após Comemofra. Então, o ciclo Comemofra não é a Comemofra. A Comemofra é um dos
eventos que compõem o ciclo. Por que eu estou fazendo questão de firmar esse item? Porque eu vejo muita confusão interna, às vezes, em torno... o ciclo... Gente, a Comemofra é a Comemofra. O ciclo Comemofra são todos os eventos que compõem a atividade do ano. Então, quando nós estamos falando da Comemofra, nós estamos falando do evento que acontece no Carnaval. O ciclo, viram tantas coisas que envolvem o ciclo? E para quem está chegando agora, se a gente não deixar isso claro, as pessoas acabam passando uma informação equivocada nas divulgações, nas nossas redes sociais. A gente acaba transmitindo algo que não faz parte da nossa missão, por exemplo, que é desse ciclo Comemofra que acontece dentro da rede do movimento da fraternidade. O que é a rede? Os grupos de fraternidade, os CAU, os grupos, a Cifraté. Então, essa é a nossa rede que faz parte do movimento da fraternidade, no âmbito da infância, da juventude, enfim, que é com a realização de estudo, trabalho, vivência, tudo isso que compõe o ciclo Comemofra. Aí vem valores, vem uma série de coisas, mas, no nosso caso aqui, eu vou pular um pouquinho, porque aí vem, olha, dizendo a proposta e o que significa cada estágio do ciclo, e principalmente da Comemofra. Então, em qual estágio eu estou? Eu estou na prévia? Então, o que compõe a prévia? O que eu preciso fazer para realizar a prévia? O que eu preciso fazer para fazer a pós-Comemofra? Quais as atribuições? Olha, a formação do colegiado. O que é o colegiado? De que ele é composto? Qual a missão da infância? Então, isso aqui é um processo de onboard que nós temos na mão, nós temos pronto para poder formar os novos trabalhadores do movimento da fraternidade. Quais os atributos? Quais as atribuições daquela função? Então, vamos usar o que nós já temos pronto. Deixa eu fechar aqui, que não vai... Já voltei. Vamos usar o que nós já temos pronto na nossa mão para fazer esse processo. Se quiser voltar lá, tá, Éder, por favor? Rapidinho, que eu vi que estourou o tempo, só mais 5 minutinhos, tá, pessoal? Que já está tudo ali, muito à mão, palpável para a gente. Para melhoria, aquilo ali também não é engessado. O que mais? O que mudou nas atribuições, por exemplo, do RR? Vamos atualizar o regimento, se for necessário, e vamos dialogar sobre. Mas todo mundo depois pega a sua parte e lê. Não lê. Não lê. Esse é um trabalho nosso, de que está a liderança servidora, trazer os subsídios, dialogar em conjunto e, a partir dali, criar coisas interessantes, coisas novas, se for o caso. Tá? E dando continuidade, integrar o novo trabalhador à equipe, desenvolver a cultura de boas-vindas, né? Saber como acolher. Acolhimento é tudo. Envolver mesmo o trabalhador, ele se sentir parte daquele processo. Promover o alinhamento com a cultura cultura e objetivos aqui da Casa Espírita, mas aí a gente pode falar em todos os âmbitos. Realizar reuniões ou encontros para apresentação de novos colaboradores, definir quais colaboradores irão ajudar no processo de adaptação, igual, por exemplo, o Éder, ele é expertise no acampamento. Como é que é? Para ensinar a montar barraca, um exemplo. Então, naquela atividade, o Éder é o cara que vai fazer esse acolhimento, essa formação, valorizar também quem já está dentro do processo para ele se sentir útil. Porque às vezes a gente acaba trazendo tudo, eu faço tudo, eu explico tudo, eu sei de tudo, e nós não sabemos de tudo. Nós precisamos aprender a dividir funções, escolher
como diz lá o sogro de Moisés, servidores fiéis a Deus. No nosso caso aqui, pessoas engajadas e com vontade de estar no trabalho. Porque engajamento gera engajamento, né? Preparar uma espécie de manual, ó, que a gente foi visitar lá agora. A gente tem manual e a gente tem regimento. Com informações básicas e necessárias ao desenvolvimento do trabalho. Realizar rodízio, isso aqui para mim é o melhor. Realizar rodízio em todas as áreas para que o novo colaborador entenda como tudo funciona. Aí, não, eu só sei ser da infância. Gente, eu amo a infância. A minha essência é evangelizadora, sempre. Desde os 14. E eu cheguei a Comemorfa, como eu falei, como fraternista. Depois fui para uma função que não existe nessa estrutura de agora, que era secretaria, porque era CME, representante, depois secretaria e tal. E quando eu voltei para a Comemorfa, eu acabei voltando também, indo para a infância, né? Fui no primeiro ano, depois fui para a infância. E ali na infância eu queria ficar ali para sempre. Mas só que as necessidades foram me mostrando outros caminhos. Mesmo que durante a Comemorfa eu dava uma fugidinha para ir lá, só olhar os pequenininhos um pouquinho, eu entendi que naquele momento eu tinha necessidade de ser útil em outra frente de trabalho. E às vezes a gente estaciona numa função e acha que só sabe fazer aquilo. Todos nós estamos aptos a tudo. Basta que a gente nos coloque à disposição do trabalho. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, como que nós estamos recebendo os nossos trabalhadores? Segundo, como que eu estou como trabalhador? Estou chegando agora? Quais as minhas dúvidas? Estão chegando agora. O que eu posso adiantar para que eles tenham um pouco mais de esclarecimento em torno do trabalho? Então, são vias de mãos duplas. As informações, elas precisam transitar. E onde está o protagonismo? Em tudo. Em tudo. E eu vou parar por aqui, porque a gente poderia conversar aí durante horas, mas eu acho que... Não, só quero ler essa última aqui, que eu já tinha me esquecido, Éder. Da transição no conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia. Não obstante a maneira particularista com que externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Então, numa orquestra, tem instrumentos diversos, de sopro, de cordas, enfim. Alguns com alcance maior, outros com um alcance um pouco menor, mas todos compõem aquela harmonia, todos compõem aquela melodia. Nenhum é melhor que o outro. Porque se faltar a harmonia, a melodia, não vai ter o mesmo som, a mesma entonação, o mesmo alcance e a mesma beleza. E assim somos nós no trabalho. Cada um com o seu ritmo, com o seu passo, com a sua entonação, com a sua entrega, mas todos necessários da mesma forma. E assim nós vamos seguindo. Obrigada, pessoal. Era isso. Só agradecimentos, né? Eu acredito que faço jus aí a palavra de todos, né? Faço coro a essas palmas, de que Simone foi essencial, assertiva naquilo que precisávamos ouvir,
Você nos acolheu através das suas palavras, né? Enquanto coordenações, enquanto trabalhadores, futuros RRs, enfim. Foi um acolhimento, foi uma excelente explanação, como a Mônica está falando. Queria agradecer em nome de todos e também abrir aqui, né, o Meet para que todos possam trazer sua contribuição também. Isso. Eu que agradeço, adorei, viu? Eu digo que eu saio assim, renovado, com muita vontade de fazer muita coisa, mas fazer muita coisa compartilhando, justamente tendo essa ideia de ser